Vamos falar aqui sobre mecânica de corpos rígidos. Mais precisamente, nós vamos falar de centro de massa. Lembre que nós passamos uma fase do nosso curso aí. Nós pegamos um bastãozinho, um bastão fino, esse bastão com comprimento L. Nós colocamos um eixo de rotação aqui assim. E calculamos o momento de inércia para esse eixo, para esse bastão, quando o eixo de rotação estava aqui na extremidade. Nós encontramos o valor de mL² sobre 3. Isso aqui quando o eixo de rotação passava pelo centro de massa, passava pela extremidade do bastão. Eixo de rotação passava passa pela extremidade do bastão, conforme mostrado aqui. Agora, se nós trouxermos o eixo de rotação aqui agora, ó, passando pelo centro de massa do bastão, nós vimos que o momento de inércia era mL² sobre 12. Quando o eixo de rotação passa pelo centro do bastão, note que o momento de inércia reduziu 4 vezes daqui para aqui, ó. E aqui é o momento de inércia válido para o centro de massa. Então existe uma razão para nós acharmos o centro de massa, calcularmos o momento de inércia para o centro de massa e a partir do momento de inércia do centro de massa, nós acharmos o momento de inércia para quaisquer outros eixos paralelos ou perpendicular a esse eixo estabelecido aqui. Então, por esse motivo, nós vamos passar um tempo agora do nosso curso de mecânica clássica procurando o centro de massa de um corpo rígido. Nós vamos aprender isso aqui agora. Então, agora nós estamos aqui, ó, buscando centro de massa de um corpo rígido. Então, quando eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui um eixo X, e aqui eu tenho uma esferinha com massa M, eu tenho aqui uma outra esferinha com massa M, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu vou chamar de massa 1, aqui eu vou chamar de massa 2. Aqui eu vou dizer que essa massa 1 está numa posição x igual a x1 e aqui x2. Vamos simular um caso aqui bem tranquilo. Vamos supor que esse x1 fosse um x1 igual a 2 metros e esse x2 fosse um x2 igual a 10 metros. x2 igual a 10 metros. Obviamente, nós teríamos aqui, digamos, a origem 0. E a pergunta é, dadas essas duas partículas aqui, de massa M1 e M2, onde é que está o centro de massa? Ainda para ficar mais fácil, vamos simular um outro caso aqui. Observe essa figura aqui, ó. Vamos ignorar que esse eixo que liga essas duas esferinhas aqui, essas duas massas M1 e M2, ele seja de massa desprezível, mas seja um eixo rígido, capaz de sustentar estas duas massinhas aí. Se você fosse, vamos admitir que essas duas massas sejam iguais. Se você fosse sustentar esta estrutura, para ela manter equilibrada, certamente você ia botar um apoio aqui no ponto médio desse segmento. Então, nesse caso, diríamos, portanto, que aqui é o centro de massa. A experiência nos mostra isso. Se as massas são iguais, nós, para sustentarmos isso aqui em equilíbrio,
nós vamos ter que botar um apoio no ponto médio. E se elas não forem de massas iguais? Digamos que a massa M2 seja maior que a massa M1. Aí esse centro de massa vai deslocar para o lado de M2. Essa conta que nós vamos fazer. Mas vamos pegar o caso onde as massas sejam iguais, por enquanto. Então, quando eu quero buscar o centro de massa, onde está o centro de massa aqui em X? Aí eu digo que o X do centro de massa, ele vai ser a massa 1 vezes a posição 1 mais a massa 2 vezes a posição 2. Tudo isso dividido pela massa 1 mais massa 2. Isso para duas partículas. Observando essa expressão aqui, ó, se eu tivesse massa 1, posição 1, massa 2, posição 2, massa 3, posição 3, eu poderia reescrever esta equação aqui assim, ó. O x do centro de massa é igual ao somatório da massa de índice I e a posição de índice I, com I variando de 1 a n, tudo isso sobre o somatório das massas de índice I. Então, aqui eu tenho como encontrar o centro de massa se eu tiver uma distribuição discreta de cargas. Então, quando eu quero saber qual é o centro de massa de uma distribuição de carga, eu vou apelar por esta expressão. Vamos fazer o teste aqui para ver se funciona mesmo. Então, digamos, aqui posição 2 metros, aqui posição 10 metros. Onde está então o centro de massa? Centro de massa, o X centro de massa seria então massa 1, que é M, vamos supor que aqui seja M e aqui seja M. Massa 1, que é M, posição 1, que é 2, aqui, mais massa 2, que é M também, posição 2, aqui é a posição 1, que é igual a 2 metros, aqui é a posição 2, que é igual a 10 metros, tudo isso sobre M1, que é M, mais M2, que é M também. Então, quem é o X centro de massa? Então, vai ser 12 M sobre 2 M. Então, X centro de massa será igual a 6. Aqui massa cancela com massa, 6 metros. Então, a posição de centro de massa aqui seria 6 metros. Note que aqui tem 4 metros e aqui tem 4 metros. Então, seria exatamente no centro geométrico dessa distância aqui, ó. Então, quando eu quero encontrar o X centro de massa, somatório de massa I, posição XI, tudo isso sobre as massas, o somatório das massas de índice I. Quando eu quero para Y, é tudo similar, veja bem. Quando eu quero para Z, é tudo similar. Somatório ZI, MI, somatório de MI. Quando eu tenho distribuição discretas de massas. Se for uma distribuição contínua, como é o caso daquele bastão, lembra lá do bastão? Lembra do bastão, ó? Uma distribuição contínua de massa. Caso eu queira achar o centro de massa, a posição X do centro de massa, olha aqui a expressão. Eu vou trocar o somatório por uma integral. Então, eu vou ter X centro de massa, que vai ser igual. Antes eu tinha somatório, coordenada e massa. Agora eu vou ter integral, posição X vezes o dm, somatório de dm. Agora, note essa expressão, veja essa expressão e veja esta expressão aqui, e veja essa expressão. Olha, então não está muito perfeito, não. Vamos supor que eu tenha uma distribuição
volumétrica. O meu bastão não seja um bastão muito fino, ele seja um bastão que cada elemento de massa ele vai definir, cada um dm desse aqui, ele vai ser densidade volumétrica de carga, é a massa, o elemento de massa, sobre o elemento de volume. Então, no lugar de dm, eu posso escrever ρ dV. Então, meu x centro de massa, ele vai ser x dm, é ρ dV, e a mesma coisa aqui, ρ dV. Aqui nós vamos integrar para todo volume, Podemos melhorar um pouco mais isso aqui. X centro de massa é igual a integral de ρ x dV. Integral de ρ dV. Lá na física básica, em geral, nós colocávamos esse ρ aqui para fora, porque esse ρ era constante. No nosso caso agora, ele não é necessariamente constante. Nós vamos, inclusive, trabalhar com distribuição de massa que não seja da mesma forma para toda a região do espaço. Ou seja, o ρ ele pode ser, inclusive, uma função de x, y, z. Pode ser, inclusive. Então, se ele for constante, tudo bem, você coloca para fora aqui. Caso não seja constante, você vai ter que saber qual é a função dele, qual é a expressão dele, a equação de ρ em relação a x. Então, eu tenho aqui como escrever a abscissa do centro de massa, o x do centro de massa. Lembrando que aqui é integral em todo volume, aqui é a mesma coisa. Se eu estiver falando para uma distribuição volumétrica de massa, é essa expressão aqui, para distribuição volumétrica de massa. Se for para uma distribuição superficial de massa, esse ρ ele vai ser massa por área. Então, nesse caso aqui, ρ é igual a dm sobre dv. Nesse caso aqui, ρ é dm sobre ds. Nesse caso aqui, ρ será dm sobre dl, comprimento. Densidade linear de carga, densidade superficial de carga, densidade volumétrica de carga. E aí a gente fecha com todas as expressões para o cálculo do centro de massa. As coordenadas do centro de massa. Então, da mesma forma que fez para x, faz para y, faz para z. E aqui é quando a distribuição é discreta. Então, uma observação aqui. Para as três últimas equações, ρ assume o papel de densidade volumétrica de massa, densidade superficial de massa, densidade linear de massa. Se for densidade linear de massa, dm sobre dl, L é comprimento. Se for densidade superficial de massa, massa sobre área. Se for densidade volumétrica, massa por volume.